Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois da vitória diante do Pouso Alegre. O Cruzeiro agora pensando no jogo decisivo, hein? Contra o Corinthians, tem que se recuperar na Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora. Pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro tem agora o compromisso diante do Corinthians e é jogo importantíssimo na quarta-feira, 8 horas da noite, Mineirão. O Cruzeiro que se reapresenta na manhã desta segunda-feira, na Toca da Raposa 2. E aí começa a preparação para esse jogo. São 2 treinamentos apenas. O Cruzeiro terá segunda e terça para o técnico Tite aí montar o melhor time, pensando neste compromisso contra o Corinthians. Depois de 9 pontos disputados e 1 conquistado, é jogo decisivo para o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode pensar em outra coisa que não seja a vitória na quarta-feira. Mas, ainda repercutindo, a conquista do resultado positivo em Pouso Alegre. Podia ter terminado o jogo sem levar gol, mas o Cruzeiro abre vantagem na semifinal do Campeonato Mineiro. Na outra semifinal, teve empate entre Atlético Mineiro e América. O jogo na Arena, no bairro Califórnia, foi 1-1 e no outro domingo tem a definição do outro lado da chave. O Cruzeiro precisa só de um empate no sábado, às 18h30, na partida de volta diante do Pouso Alegre. Lembrando que não tem mais aquele critério de 2 empates ou derrota e vitória pela mesma diferença de gols para quem tem melhor campanha. A única vantagem de ter a melhor campanha é decidir em casa, e isso o Cruzeiro terá então diante da equipe do Pouso Alegre. Mas é uma reapresentação nesta segunda-feira com muita expectativa, porque 2 jogadores foram preservados em Pouso Alegre e ficaram fazendo tratamento nos últimos dias na Toca, inclusive hoje. Caio Jorge e Kenny Arroio. E a expectativa é de que eles possam ser liberados para o duelo diante da equipe do Corinthians, até porque, como eu disse, o jogo ele ganha um caráter muito decisivo, porque não dá para adiar mais a recuperação do Cruzeiro neste começo de Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar o parecer do Departamento Médico no treinamento desta segunda-feira. Quem deve ser liberado é o Cauã Moraes. Ele já estava aí na preparação física na última semana e pode voltar a ficar à disposição. Matheus Henrique cumpriu suspensão aí em termos de Campeonato Mineiro. No jogo do final de semana também fica disponível o Cruzeiro, que tem no Departamento Médico Marquinhos, Jonathan Jesus, Chico da Costa e o Luiz. O Jonathan Jesus aí dessa turma deve ser o primeiro a ser liberado. O Cruzeiro que teve o Kaique Kenji e o Neisser relacionados e jogando, inclusive, lá em Pouso Alegre, totalmente recuperados aí, liberados pelo Departamento Médico. Então é aguardar sobre a liberação de Caio Jorge e Arroio. E aí o técnico Tite teria um time bem à vontade para ele escalar para este duelo diante da equipe do Corinthians. Um pedido para a torcida comparecer na quarta-feira. O Cruzeiro já iniciou a venda de ingressos. Tem bilhete a partir de R$ 40, ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro precisa se recuperar em casa. O Corinthians vem de 2 vitórias seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro e vai ser um adversário muito difícil para o Cruzeiro, e por isso o apoio da Nação Azul será fundamental neste duelo na quarta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira teremos aí a definição da arbitragem por parte da CBF. Vai sair a escala de quem apita este jogo. Então bora lá, galera. Quem puder comprar ingresso, ingresso.cruzeiro.com.br. Bruno Rodrigues comemorando a reestreia com gol marcado e agora querendo ganhar aí ritmo de jogo para que possa ser cada vez mais útil ao time do Cruzeiro nesta temporada. Ele que veio de empréstimo da equipe do Palmeiras. Ô Léo, ontem nós tivemos aqui a presença do Lucas Silva e vocês lá na Samuca receberam o Romero. E aí, na verdade, eu acho que foram importantes esses 2 papos com os jogadores, porque afinal de contas a torcida quer saber a participação deles no momento ruim. Aí quando eu falo momento ruim, eu falo de Campeonato Brasileiro.
Porque no Brasileiro até agora o negócio no próprio Mineiro derrapou até conseguir essa pelo primeira menos, colocação. Vamos lá, o Cruzeiro ter 8 jogos no Campeonato Mineiro e ter 3 derrotas, eu acho muito. Eu acho que é muito. O Cruzeiro não pode ter 3 derrotas. Sim. É um negócio que me chama a atenção. Então é por isso que a gente fala que o Campeonato Mineiro, e o desempenho também, né? O Cruzeiro às vezes ganhou jogos, por exemplo, contra o Betim. O Cruzeiro ganhou um jogo contra o Betim, que um futebol paupérrimo. Não, se tivesse empatado aquele jogo, tava praticamente eliminado. E é paupérrimo. É um futebol paupérrimo. Apesar da chuva, do peso do gramado. Mas, Léo, convenhamos, o Cruzeiro precisa apresentar um futebol melhor. E já emplacando que o Everton já ia jogar para você, eu acredito que venha a ser até esse ponto, os 2 jogadores, tanto o Lucas Silva aqui na HG Play, quanto o Romero, lá com vocês na Samuca TV, mostrou que o grupo tá fechado. O grupo tá fechado com o Tite. Tá muito junto do Tite e acredita que o Tite assumiu a responsabilidade de 50-50, que todo mundo tem culpa. Eu acho que aumenta, então, a pressão para cima dos atletas. Eles precisam mostrar em campo contra já o Pouso Alegre, que entenderam melhor o que o Tite pede, Léo. O Wagner pode até falar sobre isso também, porque foi jogador, mas quando o Lucas Silva e o Romero, que são 2 líderes, não só em campo, mas de vestiário, 2 capitães, falam isso, reconhecem que o Cruzeiro está precisando melhorar o desempenho, eu acho que é muito sintomático, não é uma reclamação só da torcida, eles mesmos reconhecem isso, né? O Cruzeiro, tudo bem, era final de temporada, já estava encaixado, mas parece que esses caras nunca jogaram juntos em vários jogos nesse início de temporada, sendo que é basicamente o mesmo time. Entrou o Gerson, mexeu o Christian de posição, aí o Vidalba ainda não tinha entrado no time, mas eu achei que não tem nada a ver com o Cruzeiro do ano passado. Eu acho assim que os jogadores, não é possível que em nenhum momento, nesse início de trabalho do Tite, Elton e Wagner e HG, não falaram assim, não tá dando certo, isso aqui, vamos tentar jogar igual estava o Jardim, entre eles mesmo, sem ficar parecendo que tá boicotando o Tite, não. Mas será não que essa reunião isso... do início de semana, isso não foi pauta? Eles falaram ontem, né, de que teve a reunião, de que a comissão técnica não define tudo, mas não sei. Então, mas eu acho extremamente estranho se isso viesse a acontecer. Os jogadores tirarem um pouco do comando do Tite, porque eu entendo. Quando um time é arrumadinho, o Wagner vai poder falar muito bem sobre isso. Você tá só acumulando informações ali para pegar ele lá na gente. Porque olha só, você tem o conhecimento do que o Jardim colocou, mas chega um outro treinador, ele quer de algum modo colocar a assinatura dele. Ele precisa colocar a assinatura dele. E eu acharia muito estranho se os jogadores simplesmente pegassem e falassem assim, gente, entre nós aqui, esquece o que o Tite tá falando e vamos fazer igual a gente fazia o ano passado. Eu não acredito que o jogador faça isso. Faz. Wagner, por favor. Faz. O jogador faz. Faz. É porque, cara, eu já escutei histórias que até o Rogério Ceni já chegou e falou assim, não faz nada do que o Muricy tá pedindo, vou fazer do nosso jeito. E no Fluminense a gente já fez dessa maneira também. Porque, falando especificamente do Cruzeiro, Jardim ano passado, 3º lugar, chegou bem na Copa do Brasil, lá no começo teve a questão do Mineiro, mas a adaptação, aí entendeu a partir dali o time do Cruzeiro e depois voou baixo, DNA Jardim, ponto, virou o ano, saiu Jardim. Para os jogadores assimilarem tudo aquilo que eles fizeram durante um ano, para você tirar isso do sistema, cara, é 2-3 meses, não tem jeito. Você vira uma chave, tudo aquilo que você fazia, vou para frente, para esquerda, para direita, o outro eu vou para frente e para direita. Tudo isso mudou. Chegou um treinador novo, em que ele não tem o tempo necessário para treinar, você não teve o descanso necessário em relação ao ano passado. E aí entra uma outra questão que é difícil de assimilar, que parece que às vezes o Tite não está comandando o time e é o filho dele. Ou seja, imagine isso pro jogador. Contra o Mirassol ficou muito feio. Ficou nítido, né? Ficou muito feio. Chega o Tite e fala, vamos fazer... E no primeiro tempo, chegou o filho dele na hora que estava ganhando de 1-0 e deu todas as instruções. Uhum. Joia. Aí na hora que tomou o 2-1, a primeira coisa que eu fiz, cadê o filho do Tite? Não foi ele que falou, foi o Tite. Aí o jogador assim, cara, mas o que tá acontecendo? Quem que a gente vai ouvir? Quem que a gente vai seguir? Se você não tem
para os jogadores. Se você não tem realmente, como a gente fala, a cabeça da cobra é o que dita aonde o corpo dela vai. Sim. Se o seu líder, se tá indo um para cada lado, como é que você vai 6 para cá, 3 para ali, 2 para... Não tem como. Então, esse é mais um erro que está acontecendo, que está causando essa confusão. Essa confusão. O Lucas não soube explicar ontem. Eu vi os cortes, assisti um pouco o programa. Nem ele está sabendo e o outro, ele também não vai poder falar. Porque isso é um problema interno, é uma roupa suja que tem... Exato. Né, é uma roupa suja que tem que ser lavada lá. O jogador tem que chegar com a solução. O jogador tem que chegar... Aí depois que ele apresentar a solução, ganhar 3, 4 jogos seguidos, aí ele pode falar. Entendeu? Porque é igual aquilo, você tá ganhando seu adversário e você não pode dar a receita da vitória agora. Primeiro você ganha e depois você fala, né? Tanto é que o Cruzeiro o ano passado era assim, chegou o Jardim, na hora que ele estabeleceu uma maneira de jogar, vai para ataque rápido, finaliza, volta. Era automático. Automático. Só que aí depois os times começaram a ver os vídeos, opa, então eles gostam de transição rápida para atacar? Vamos fechar aqui, eles não gostam de entrar. Ter a posse. De ter a posse. Então toma a bolinha para vocês. Toma a bola e a esse ano o Cruzeiro está tendo posse de bola muito maior em todos os jogos. O ano passado eu cheguei a fazer esse levantamento. Mas é do Tite. A posse de bola é Tite. Mas esse é o problema, que ele falou que não mexeria na característica do time e mexeu. Eu acho que isso está incomodando demais o torcedor. Não, o torcedor e eu acho até o grupo de jogadores. Também. É como você disse, é óbvio, cara. Os caras não vão chegar. Aí você imagina. O Romero pela liderança, o Lucas Silva pela liderança. Os caras não vão chegar aqui, até porque se eles gostam do Tite, não vai expor. Mas eu acredito que essa reunião do início de semana, isso tenha sido o tema da reunião. Falou, olha, vamos fazer muito parecido com o que a gente fazia no passado? Porque é uma característica que o Tite também domina. Cara, não, eles desmentiram. Se o time pedir, ele vai ter que aceitar. Não, eles desmentiram que no jogo foi uma determinação deles. Exato. Agora, chegar numa reunião e propor é diferente de impor. Né? Sim, propor exato. Tudo bem, agora impor não. Falar, Tite, olha, é o seguinte, nós decidimos aqui que nós vamos jogar assim. Não é assim que funciona. Exato. Agora, eu acho que propor não tem problema, Tite. A gente pode ele tentar, é inteligente a esse ponto, entendeu? Ele vai saber assim, os caras estão chegando e me falando que é melhor e dessa maneira que eles estão mais acostumados. O Tite é inteligente, ele é vivido. Então ele vai saber digerir isso bem. Ele não vai ter o ego, tem que ser do meu jeito. Se fosse um outro treinador aí... Batia o pé? É do meu jeito, ou então Você todo quer mundo falar sabe. o nome? Não, né? Não, se fosse o Vanderlei Luxemburgo. Tá. É do meu jeito, não é do seu. É o estilo dele, entendeu? Sim. E o Tite é um cara de diálogo. Ele é um cara vencedor. Ele sabe muito bem. Só que o que eu tô vendo de fora é que tá parecendo que tem muitos poréns nessas questões. Quem que é o capitão? Aí uma hora toca o capitão. A maneira de jogar, às vezes, joga assim. O Christian joga um dia na direita, Um outro dia dia na na esquerda, o Arroio um dia na esquerda, outro dia Cara, na o direita. Lucas Silva falou disso ontem. Você lembra dele falar? Que falou, que assim, teve troca de lado. E tal. É isso que você falou. Exato. Se está acostumado a fazer exatamente isso, uma simples troca pode atrapalhar, né? Eu acho muito. que o Christian Muda foi um dos que demais. mais sentiu. Sim. O Christian, em campo, é o que mais sentiu. E ele era um dos pilares do E o time. curioso é que quando ele colocou o Christian na esquerda, o Tite falou numa coletiva que o Christian falou pra ele que ele se sente mais confortável na esquerda. Só que não é possível que o treinador e nem os jogadores falam, meu amigo, ano passado você fez gol pra caramba na direita, você vai querer jogar. Eu não acredito, sabe? Assim, eu tenho esse direito de não acreditar nisso. Se ele ia melhorar o desempenho dele mudando de posição, ele tava na seleção. Mas ele chegou a falar isso numa coletiva. Ano eu tava na coletiva. Léo, já teve vezes, eu tava lá no Fluminense, eu natural meia, camisa número 10. E aí com o Abel jogava de meia esquerda, meia direita, volante, tudo. Chega o Cristóvão no outro ano. Aí o Cristóvão, você vai ser meu ponta esquerda. Meu Deus. Isso? O ano que eu mais fiz gol. O ano que eu mais fiz gol no Fluminense. Aí eu peguei, virou o ano. E aí, quer voltar? Eu falei, deixa quietinho aqui, professor. O time que tá ganhando não mexe, deixa o Conca lá de 10 lá. Não mexe não, deixa lá. Ou seja, o Christian tava muito... Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!